Band Mulher. Oferecimento Cicobi Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Poli3. Mais um Band Mulher começando. E esse é o último com a nossa companhia, né, Bia? Tô triste já. Nos próximos dias, quem vai estar com você é a nossa querida Carol Guzzo, que volta da pausa de fim de ano amanhã. No programa de hoje, nós vamos falar sobre uma condição que afeta milhares de pessoas, mas muitas ainda desconhecem os seus sinais. É o TDAH, minha gente. Também vamos falar sobre a utilização dos hormônios, um assunto que interessa a muitos homens e mulheres, mas principalmente a comunidade trans. E ainda falando sobre saúde, existem muitos mitos sobre as temidas varizes, né não, Bia? É verdade, a gente vai estar trazendo aqui assuntos bem interessantes, a varizes, vamos estar falando de assuntos aí, como também os bastidores, tem tanta coisa, novidade acontecendo, então o negócio é o seguinte, minha filha, deixa um pouquinho, se não terminou de arrumar a cozinha, fica sentada nesse sofá, já vai passando nos stories aí pra todo mundo, YouTube, e o nosso também Instagram, Band Mulher, porque o negócio tá aqui, tá só começando o nosso Band Mulher de hoje, o segundo do ano. Pois é, sai daí! O tratamento hormonal é um assunto que traz dúvidas para homens e mulheres de maneira geral, mas quando se tratam de pessoas trans, esse é um assunto que por vezes pode ser muito delicado. Então, por isso, hoje nós convidamos a endocrinologista Tassiana Maia, integrante do Centro de Referência e Atenção Integral para a Saúde Transespecífica, o CRAS, do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Ela vai falar um pouco sobre o assunto. Seja bem-vinda ao Band Mulher, Tassiana. Obrigada, Brenda. Muito obrigada pela oportunidade de falar sobre esse assunto. É um assunto muito importante, como a gente disse, muito delicado. E para a gente já começar, doutora, falando sobre o tratamento de hormonização. Ele pode ser feito por quem, né? Por mulheres e homens trans, mas também por homens e mulheres cis? Sim, então a hormonização a gente faz na nossa vida cotidiana de endocrinologista para pessoas que nasceram com o que a gente chama de hipogonadismo, então crianças que na adolescência não formam os próprios hormônios, então a gente faz uma puberdade nessas crianças cis, né? Também a hormonização, o tratamento hormonal, ele pode ser feito em mulheres na pós-menopausa, né? Alguns tratamentos hormonais podem ser necessários também na vida da mulher reprodutiva, na endometriose, na FIV, né? Na fertilização in vitro. E a gente pode fazer também hormonização, alguns atletas, eles podem fazer algumas classes, né? de esportes, é feita a hormonização, principalmente heterofilismo, né, que mostra a musculatura, e alguns homens que acabam fazendo um hipogonadismo depois, na idade, numa andropausa, vamos dizer assim. Entendi, né? doutora. Agora, especificamente para as pessoas trans, quando a gente fala, às vezes, dos riscos, quais que são eles, doutora? Então, aí a gente pode também estender essa hormonização, todo o conhecimento que a gente tem nesses outros áreas, nas pessoas trans. Porque as pessoas trans, por exemplo, uma mulher trans é aquela pessoa cujo sexo determinado ao nascimento pelos órgãos sexuais eram masculinos. Porém, ela é uma mulher. Então, assim, o que vale é o imprinting cerebral do que ela sente ser, do que a pessoa é no seu interior, né? Certo. Então, as mulheres trans, a gente acaba fazendo a hormonização através de estrogênios e também bloqueando a testosterona. E nos homens trans, que são aqueles determinados ao nascimento mulheres, porém são homens, no seu interior, na sua alma e na sua mente, eles podem usar a testosterona. Então, a gente estende o conhecimento para eles. E isso é muito importante de se perguntar, né, Bia? A gente teve perguntas sobre isso também, doutora. Exatamente. A gente está recebendo aqui a pergunta de uma telespectadora, ela é a Graciele de São Paulo, e ela pergunta o seguinte: as pessoas que tomam esses hormônios afetam psicologicamente? Como afeta? Se afeta, né? No humor também, porque a gente vê muita gente que faz uma prática de algum tipo de
remédio, hormônio, e afeta psicologicamente, a pessoa fica um pouco mais nervosa, não dorme direito. Como que seria? Então a gente vai falar especialmente das pessoas trans, tá? Tá, exatamente. O que acontece é que as pessoas trans é uma população de pessoas que estão mais sujeitas aos problemas sociais, à aceitação, mais sujeitas a problemas de depressão, de ansiedade, assim como todos nós, mas com um motivo a mais. E o que a gente vê na prática é que quando a gente inicia a hormonização, quer dizer que aquela pessoa fez um caminho muito grande até lá, né? Desde a sua infância, que ela não entendia o que estava acontecendo, até a sua adolescência, que ela teve que brigar com todos aqueles sentimentos e acabar aceitando, e aí finalmente começar a ser quem ela é de verdade, adequar o seu corpo externo à sua alma e ao seu interior, né? Exatamente. Esse sentimento de prazer disso, de vencer, ele muitas vezes ele sobrepõe as alterações que, sim, podem ocorrer no humor com os hormônios. Então, assim, normalmente a gente vê que iniciar a hormonização é positivo para a parte sentimental, para tudo isso. Só que, realmente, quando a mulher, né, começa a usar o estrogênio, ela pode ficar, ela vai diminuir um pouco da força dela, ela vai diminuir um pouco da energia, porque antes ela tinha testosterona, agora ela não vai ter, porque também a gente bloqueia a testosterona na maioria das vezes, né, é individualizado o tratamento, mas na maioria das vezes. Então ela pode sentir um pouco de falta de energia, mais sensível, mais chorosa, mas normalmente isso não é um grande problema nas pessoas trans. E os homens, eles, assim, o que a gente vê é que eles aumentam a impulsividade, aumentam a irritabilidade, né, o nervosismo. Isso acontece muito, a depender também do tipo de terapia que você faz. É característico também, né, doutora? É característico mesmo do hormônio da testosterona, do hormônio né? da testosterona. Às vezes demora um pouquinho para adaptar. É verdade. E até para essa fase de adaptação, por exemplo, quando a pessoa vai implementar os implantes, por exemplo, são uma grande polêmica, né? Então, qual que seria o caminho assim, mais indicado para uma pessoa trans que está começando agora, né, seguir? Sim. Então, interessante a questão dos implantes hormonais, porque a gente tem colegas médicos, né, que tanto ministram cursos a respeito dos implantes hormonais, tanto para pessoas cis quanto para pessoas trans também. E a gente tem médicos, colegas que prescrevem esses implantes, né? O único implante hormonal que ele é aprovado pela Anvisa é o Implanon, que é um implante para anticoncepção em mulheres cis e que não serve para a hormonização de mulheres trans. Então, esse não serve, mas é o único. Os outros implantes hormonais que são feitos por via de manipulação, eles são muito perigosos, né? Então, você pode colocar ali vários hormônios em várias quantidades, misturas que você não sabe que está sendo colocado em você. Para retirar é muito difícil, então, melhor não seguir por esse caminho. Então, qual que é o caminho? O caminho é procurar um serviço especializado, por exemplo, público como o CRAST, né? E algumas outras cidades brasileiras têm também ambulatórios que são credenciados. Isso é importante, né? Que é gratuito, né, doutora? Esse sim, esse é gratuito. Hoje em dia no CRAST, a gente ainda é livre demanda. O que é isso? A pessoa vai lá, nos procura e a gente marca. Mas, brevemente, a gente vai ter que se submeter ao sistema da EBSERH, então vai ter que ser tudo encaminhado para nós, a gente não vai ter a agenda. Ou se não, que procure um endocrinologista particular, porém que tenha já uma experiência nesse assunto. É isso, né? Quais seriam, então, os benefícios, assim? Tem algum perigo? Como que você poderia estar informando a gente a respeito? Então, os riscos da hormonização para pessoas trans, quando feita por um profissional que entende e que faz sob acompanhamento, é o mesmo risco seguinte. Quando você nasce mulher, tanto do ponto de vista de designada ao nascimento, quanto você sendo uma mulher cis, você tem vários riscos a mais do que alguém que nasceu homem. Então, quando uma mulher trans, ela vai trocar, ela vai passar a ter riscos do estrogênio e do remédio que a gente usa para bloquear a testosterona, que são mais chance de trombose, chance de varizes, celulite, de fraqueza, diminuição muscular. Tipo de adequação assim que como a gente se ela pode tivesse nascido
já adequado, tudo, a identidade de gênero adequada ao sexo genético dela. E quando é um homem trans, ele deixa de ter o estrogênio em excesso e passa a ter os riscos de ser um homem com testosterona, que é o quê? Aumento do risco cardiovascular, aumento de chance de infarto, de AVC. E aí, o que vai acontecer? O que eu digo para eles? A hormonização, ela não é negociável, ela é necessária para essas pessoas, né? Se encontrarem dentro do ser humano que elas são. Porém, então, mas tem coisas que elas podem fazer, que é fazer uma atividade física regular, que é ter uma alimentação saudável, né? De ter uma vida regrada, cessar o tabagismo, o etilismo e ter uma boa vida. Finalmente, né? Assim como todo tratamento tem o seu lado bom, ruim, né? E a gente tem que ir se adaptando, né? Sim, agora se usar grandes quantidades de hormônio, como algumas pessoas acabam fazendo, de modo errado. Por exemplo, mulheres trans jamais podem usar anticoncepcional com etilil estradiol, jamais. Isso é importante falar, porque às vezes acha que é um tratamento só porque é um anticoncepcional, algo assim do tipo, mas não é bem assim, né? É algo mais específico. Então, o etilil estradiol, que é contido em muitos anticoncepcionais orais, ele é proibitivo para mulheres trans. Ela vai usar o estradiol, que é o hormônio feminino mesmo, que é o hormônio que o ovário da mulher cis produz. Certo. É isso, doutora. Um recado, então, para a gente finalizar, eu acho que é importante reforçar também um pouco desses tratamentos. Quando a gente fala da questão gratuita, por exemplo, eu tenho uma amiga que passa por isso, ela vai querer começar a hormonização. Então, até especificamente para minha amiga que deve estar acompanhando a gente ali, que é de São Paulo, que me mandou essa pergunta. No SUS, por exemplo, se não tem um hospital próximo, como a senhora disse, um CRAS, como que esse tratamento é feito? Eu sei que a gente estava conversando nos bastidores e a doutora Tassiana me contou que já tem um plano de governo ou algo assim do tipo para poder resguardar essas pessoas. Sim. Né? A senhora pode falar um pouco sobre isso? Sim. Então, em São Paulo, especialmente, eles fizeram um esquema não só na USP, na universidade, na Unifesp, mas um esquema da prefeitura também, dando esses hormônios. Eu sei que em São Paulo, eles conseguem, tanto as mulheres quanto os homens, conseguem um tratamento. Eu não sei te dizer exatamente, mas ela pode se informar. Agora, nem todos os serviços têm, infelizmente. O nosso serviço, a gente ainda não tem esses hormônios para oferecer. Porém, essas pessoas têm o direito, inclusive no processo transexualizador que existe legalmente já. E, se Deus quiser, a gente vai adequar que todos os serviços finalmente consigam oferecer para essas pessoas o seu tratamento integral, né? Que elas precisam de um tratamento integral, não só dos hormônios. E eu queria só dizer uma coisa, que elas não são menos do que os outros. Porque muitas vezes a gente escuta assim, mas é trans e vai receber remédio, e quem tem pressão alta não recebe às vezes o remédio? Recebe. Só que elas se organizaram, essas pessoas elas se organizaram dentro de uma luta muito grande que tem mais de 20 anos. E elas se organizaram e finalmente elas estão conseguindo aos poucos ter esse tipo de atendimento, porque é muito triste você chegar no médico e o médico te expulsar do consultório, porque diz que eu não trato esse tipo de pessoa, porque isso a gente já escutou de pacientes, né? E eu gostaria de dizer que elas são pessoas trans, não quer dizer que elas não sejam de família. Todas têm família. Todas têm família. Assim como nós. Assim como nós. Exatamente. Muito obrigada, doutora Tassiana, e era justamente por isso que a gente fez esse convite para a senhora esclarecer todas essas dúvidas. Muito obrigada pela presença da senhora. Obrigada a vocês pela oportunidade, viu, gente, de falar sobre isso. A gente que agradece você aqui. É isso. Doutora, você sabia que as varizes aqui atingem 38% da população brasileira? Como a doutora falou anteriormente, esse é um problema que atinge as mulheres. E segundo especialistas, a genética influencia, mas existem muitos mitos em torno das causas desse problema. Desde muito nova, Ana Paula sofre com as varizes. Fui no médico e me indicou fazer cirurgia. Então, eu fiz cirurgia muito nova. E aí, depois da cirurgia, eu entendia que eu estava resolvida, né, o problema de varizes. Agora, o tratamento é feito com manutenções de aplicações e com laser. Hoje, Ana Paula se sente muito à vontade usando um short. Eu estou assim, super feliz, que eu uso bermuda e fico
tranquila, sem estar com medo de estar passando vergonha. Essas veias dilatadas e tortuosas afetam 38% da população, de acordo com a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular. As varizes são mais prevalentes nas mulheres. Varizes é uma doença circulatória, né, que ocorre por causa de uma alteração das veias, que começam a ficar dilatadas, tortuosas e pode provocar muitos sintomas de peso, queimação e dor, e muito comum na população. As varizes são causadas por fatores genéticos, mas alguns mitos cercam a condição. Por exemplo, o uso de salto alto piora a situação ou que atividades físicas podem aumentar a quantidade de veias. Mas uma verdade é que o calor pode dilatar as veias e piorar as dores de quem convive com a doença. Dizer que primeiro melhorar os hábitos de vida, né? Procurar ter uma vida saudável, fazer o controle do peso, exercício, atividade física, musculação. E quando a paciente já está com varizes, apresentando aquelas veias dilatadas nas pernas, nós temos que procurar por procedimentos. Pode ser ele cirúrgico, escleroterapia por espuma, além também de uso de meia elástica para melhorar os sintomas de peso e queimação. Existem vários tratamentos para melhorar o aspecto das varizes, mas cada paciente precisa ser avaliado de forma individual. Muitos pacientes deixam de tratar e acabam piorando muito a qualidade de vida lá na frente. Então, nós temos que procurar o tratamento assim que a paciente apresentar sintomas de peso, queimação ou dor, ou quando ela também visualizar veias diferentes, veias dilatadas na perna. Tem que ficar de olho, né, Bia? É muito importante esse tipo de informação para a gente ficar atento, ficar de olho e cuidar sempre. Exatamente. A gente vai para um breve intervalo e na volta tem bastidores dos famosos comigo e com a Bia. Não sai daí que a gente já volta. Olha só onde eu vim parar hoje. Quero mostrar para vocês onde tudo acontece. Aqui, na Politriz. Vem comigo. Em 2024, a empresa completa 35 anos de muita história para contar. São mais de 200 produtos com soluções completas que auxiliam no cuidado da sua casa. Tem um montão de gente pensando na praticidade e facilidade do nosso dia a dia. É no laboratório que desenvolvem os produtos. São muitos e muitos estudos para chegar naquele resultado que a gente adora na hora da limpeza. A Politriz está em todo o território nacional, com várias linhas de produtos, inclusive com a Tudo. Ah, essa aqui eu tenho um carinho pra lá de especial. E aí, curtiu saber um pouco mais dos produtos que nós utilizamos? É qualidade, é confiança, é credibilidade. Limpeza eficiente para toda a casa. Na Marmoraria Magnitos, transformamos sonhos em realidade. Obras-primas feitas sob medida para cada projeto. A maior estrutura de marmoraria de Uberlândia está aqui. Marmoraria Magnitos, Avenida João Naves de Ávila, 4570. Sacolão Supremo, para preparar a mesa para as festas. Com frutas decoradas, trabalhamos com carnes selecionadas, verduras e frutas de alta qualidade. Sacolão Supremo, faça sua reserva, 3224-7097. Ano novo, novas oportunidades. O Piso Forte Distribuidor tem a liquidação que você esperava. Renove seu espaço com descontos incríveis. Visite-nos. Piso Forte Distribuidor. Sua casa merece o melhor. Próximo ao aeroporto. Chegamos rapidinho para já falar de fofoca, né, Bia? Gravidez. Tem muita coisa hoje. Olha, a cegonha anda solta com os mineiros aqui, viu? Vou te contar. O Léo Chaves ontem postou uma foto, ele e Caroline Figueiredo. Carolina, que é arquiteta, tem aqui um escritório próximo até da gente aqui no Lídice, né? Tá gravidinha. E esse é o primeiro bebê do casal, porque ele já é pai de 3 filhos, né? O Léo Chaves, então, anunciou a gravidez da sua esposa ontem nas redes sociais. Olha que gracinha. Será que ela usou verde na virada do ano? Então, menina, eu fiquei com essa dúvida também, mas eu tentei vasculhar as redes sociais dela, não vi, mas é um casal maravilhoso, né? Acho que também não deu tempo, né, Bia? Não deve ter dado tempo, foi o quê? Antes de ontem? Olha só que casalzão, né? Ela é linda. Eu já vi ela pessoalmente também, na gravação do DVD, do último trabalho dele. Nossa, que venha com muita saúde. Sabe outro também que, olha, tirou o pé dos palcos, mas meteu marcha aí, viu? Pai de novo. Samuel Rosa, do
do Skank, ele vai ser pai pela terceira vez, né? A esposa dele, a Laura Sarkovas, né? Então tá grávida. Ele tem 57 aninhos, ela tem 30, mas aqui até o pessoal fala, mas não pode ficar falando idade. Mas, gente, eu falo com tanto orgulho porque ele é tão maravilhoso e ela também, né? Vão ser pai, então. Ela é o primeiro filho e o dele é o terceiro. E é bobeira esse negócio de idade agora, né? Ai, gente. O que importa é estar feliz, cuidar bem da criança, é isso que importa. E falando já, a gente falou de gravidez, agora de saúde. E o Natanzinho? O Natanzinho, vocês viram nas redes sociais o Natanzinho comentando a respeito que ele vai dar uma breve pausa na carreira por conta de cuidar da saúde, porque ele está fazendo um tratamento, porque ele tem aí um problema de saúde, né? Que ele teve uma bactéria e ele resolveu, então, fazer uns tratamentos a respeito desse tipo de, né? Para tratar essa bactéria. Só que os remédios foram tão fortes, esses antibióticos, que acabaram causando mais refluxo, no qual, então, a fonoaudióloga disse que ele precisa ter aí um repouso de 100%, ou seja, cuidar das cordas vocais, porque quando ele entrava no palco, ele cantava meia hora, depois a voz sumia. Então é preciso ter muito cuidado, então ele vai tirar o pé por uma ótima e justa causa. É verdade. Bia, e olha, ele não saía da minha playlist, viu? Então, também não fui num show, mas essa pausa na carreira eu acho que vai deixar os fãs assim... preparados, porque às vezes vê o artista e não acha que o artista tá bem 100% do tempo, né, Bia? Exatamente. Não é bem assim que funciona. Então, precisa se cuidar. E falando de em playlist, a Lauana Prado, minha gente. Que é isso, Bia? Só sucesso. A música Escrito nas Estrelas, que foi originalmente lançada em 1985 pela TT Espíndola, gente, se tornou a faixa mais ouvida do Brasil. Ela que vem aí com um trabalho feito aí com a canção Déjà Vu no seu álbum, então, ela está sendo uma das... a faixa dessa música possui 30 milhões de streams no seu lançamento, então, no Spotify de Lauana Prado com a música Escrito nas Estrelas, hein? É, o caso do acaso, bem pensado em cartão de Carol, Bia. Tá super bem aí. Não tá, ela terminou o namoro, ela tá solteira, tá? Solteira, então? Mas na vida profissional aí tá só aqui, arrecada no Pix, meu bem, tá indo muito bem. E se você for parar pra pensar que ela fez ali uma junção, tocou lá no DVD dela e assim, sucesso. Sucesso, uma música que marcou muito a música popular brasileira. Bom, agora, vamos falar dele. Que não sai daqui. Todo dia ele tá nos bastidores. Eu não sei o que acontece com ele. Mas segundo informações, será que é verdade essa história dele ser pai pela terceira vez? Será que vem aí, Bia? Olha, sabendo da vida movimentada do Neymar, não é difícil disso acontecer, viu? Porque parece que ele estava mantendo um caso aí, enquanto ele estava lesionado, com uma modelo brasileira, tá? E agora vamos aguardar, ver o que vai rolar, se ele vai ser pai mesmo ou não. O comentário é grande. É isso, Bia. E na Band FM Triângulo, o que a gente tem de Olha, ação? nós vamos sortear uma geladeira. Sabe essas geladeiras bonitas, mesmo modernas, de última geração? Vamos estar sorteando. E a Anitta também vai levar você para o Rio de Janeiro. Eu quero ir para o Rio de Janeiro com a Anitta. Estamos com uma promoção maravilhosa pela Band FM Triângulo. Corre lá nas redes sociais, ouve a rádio, acompanhe, porque tem muita novidade. Obrigada, Bia. Amanhã tem bastidores. Tem bastidores, a gente continua. E olha só, 2023 foi um ano conhecido pelo calendário de feriados recheado. E muitos deles prolongados, viu? Mas e em 2024? Como será que estão as oportunidades de folga? Em 2024, dos 10 feriados que constam no calendário nacional, apenas 3 serão prolongados. O presidente Lula chegou a afirmar que isso trará impacto positivo na economia brasileira. A expectativa do presidente é que menos feriadões aumentem o PIB do país. Mas há debates quanto a isso. Nós entendemos que essa comunicação, do nosso presidente Lula, ela não faz muito sentido. Embora nós não tenhamos acesso a nenhum dado científico com relação a isso, esse valor que vai se deixar de perder com esses feriados, ele não causará muito impacto em relação ao PIB. Esse é o nosso ponto de vista, de uma maneira superficial, sem uma pesquisa científica. A CDL observou que esses feriados prolongados, eles não trazem um bom retorno para o comércio, especialmente o varejo, essas lojas que ficam abertas ao público. Isso porque o comerciante, ele tem um custo fixo, especialmente aquelas empresas que têm uma folha de pagamento mais alta são as que sofrem mais prejuízos com esses feriados prolongados. E a população, o que acha de ter menos feriados prolongados? No meu caso é bom porque, como eu trabalho PJ, eu sou pessoa jurídica, para mim quanto menos feriado, melhor. Se para uns fará diferença, para outros ter mais dias para trabalhar
pouco mudará a rotina. Acho bom, né? Porque não, feriado, nós nem usamos também, né? Não, pra mim não importa nada. O senhor é aposentado? Sou. Então não muda? Não muda nada, não. Gostando ou não, 2024 tá aí. E agora resta anotar na agenda aqueles feriados nacionais que você vai poder viajar. Um deles é o Ano Novo, o outro em março, depois só em novembro. Aí, ó, tá vendo? Gente, e agora eu vou falar aqui com vocês que estão aí. Os parentes já foram embora, como é que tá a casa? Tá precisando daquela organizada? Precisa de produto de qualidade? Então vamos bater um papo com quem gosta de qualidade e praticidade. Vamos então falar que, olha, na hora de lavar a sua roupa, quero chamar a atenção para um produto que tá, olha, mudando o jeito de você lavar roupa. E quem experimentou foi a Vanessa e ela vai trazer pra gente aqui um VT, porque a Vanessa tá de férias, mas não tá com moleza não, viu, gente? Tá trabalhando lá, vamos lá? Sabe essa manchinha de café ou de gordura que insiste em ficar aqui na mesa, mesmo quando a gente limpa, deixa tudo limpinho? Pois é, aqui em casa isso não tem mais vez, porque eu gosto de deixar tudo brilhando para encantar as minhas visitas. Eu dou adeus à sujeira com uma camada bem fininha, mas que deixa a minha mesa brilhando, tira aquelas manchinhas de umidade e aí, ó, meu móvel fica impecável. É facinho de usar e pode ser aplicado em todos os tipos de móveis. Agite e com um pano ligeiramente umedecido, faça movimentos circulares. Para um brilho intenso e a remoção da poeira, lustre com um pano seco e macio. Eu não troco por nada esse brilho intenso, esse cheirinho agradável. Aqui em casa, a sujeira não tem vez. Politriz e Casa Flor. Não sai daí que no próximo bloco a gente vai falar sobre o TDAH em adultos. A gente já volta. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracope. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Novo amaciante concentrado Casa Flor. Perfuma por onde passa. É da Politriz. Na Gera Trafo Transformadores oferecemos soluções de energia confiáveis e personalizadas para impulsionar o seu sucesso. Junte-se a nós e garanta a potência necessária para o crescimento do seu empreendimento em todas as cidades e no campo. Seu negócio merece a excelência da Gera Trafo Transformadores. Unidas, especialista em portas e portões de enrolar automáticos residenciais, comerciais e industriais. A Unidas fabrica também portas para postos de gasolina, galpões, lojas de rua e shopping, não é isso, Viviane? Isso mesmo, e a Unidas deseja a todos boas festas e um feliz ano novo. Unidas, vem pra cá! Aqui no Yolanda Bota Leite no Valim de Melo, Raquel Shopping Lar. Uma mega loja completa com tudo que você precisa para o volta às aulas, né, Raquel? É isso mesmo. Os melhores preços e tudo dividido em 6 vezes sem juros no cartão. Gente, os melhores produtos e grandes marcas é aqui na Raquel Shopping Lar. Vem pra cá! O melhor índice de aprovação de Uberaba, Condutor e Autoescola. Aqui você faz seu curso de habilitação em 7 dias, com flexibilidade de horários, instrutores qualificados e tem motopista própria e credenciada com ótima localização. Condutor e Autoescola. Vem pra cá! Colocamos câmeras para ver as reações de quem experimenta o novo amaciante concentrado Casa Flor. Ótimo. A família Casa Flor cresceu. Novo amaciante concentrado Casa Flor, com microcápsulas que prolongam o perfume. Casa Flor, perfuma por onde passa. Band Mulher tá de volta. E olha só, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, é uma doença que afeta mais de 2 milhões de brasileiros. E essa é uma condição que começa a se manifestar já na infância, mas muitos adultos enfrentam ela diariamente
e nem sequer sabem disso. Então, para esclarecer as dúvidas sobre o TDAH, nós convidamos para o Band Mulher de hoje a neuropsicóloga Paula Leme. Seja bem-vinda ao Band Mulher, doutora. Eu quem agradeço o convite. A gente já começa com pergunta importante, né, Bia, sobre o TDAH em adultos? Exatamente. Bem-vinda aqui. Esse assunto é muito interessante. E a gente quer perguntar para você, começo assim, como é que a gente vê as características em adulto? Como é que a gente descobre um TDAH? Bom, para descobrir e fazer o diagnóstico, né, a primeira coisa é procurar uma equipe profissionais especializados na área. Primeira coisa. As características principais, elas são várias e é muito comum as pessoas ficarem sabendo a respeito da desatenção, da hiperatividade, da impulsividade, que está no próprio nome do TDAH. Mas o TDAH envolve muito mais do que isso. Envolve característica de desorganização, dificuldade de gestão de tempo, são pessoas que procrastinam muito e vão deixando atividades e compromissos para depois e várias outras características. E qual é a diferença entre criança e adulto? É interessante sua pergunta porque tem muitas diferenças das características clínicas de TDAH na infância do que em adultos. Na infância, quanto menor a criança, quanto menos idade, mais a criança tem um cérebro imaturo. É esperado que ela tenha menos autocontrole, menos gestão de tempo, já é esperado. Mas a criança com TDAH, ela tem ainda mais prejuízos significativos relacionados à desatenção e especialmente agitação, impulsividade e hiperatividade, é o que costuma chamar mais a atenção em crianças com TDAH. Em relação à medicação, como é que se faz esse tratamento? Como ele é feito? O ideal, né, o que a neurociência e o que as evidências mais robustas têm nos mostrado de melhor tratamento. A curto e médio prazo, as pessoas com TDAH têm benefício com medicação. Então, são os psicoestimulantes mais conhecidos como Ritalina, Concerta, Venvance, são nomes comerciais famosos. Mas a gente não pode parar o tratamento do TDAH somente na medicação, porque fica limitado o tratamento. O ideal é a associação com terapias comportamentais, especialmente psicoterapia cognitiva e comportamental aliada, para a pessoa ter estratégias. Por exemplo, o remédio não vai resolver sua dificuldade, para quem tem TDAH, de gestão de tempo, de desorganização. Isso é muito importante falar, doutora. Porque às vezes a pessoa tem essa ideia de, eu vou tomar uma medicação e já vai tá solucionado. Mas não é é bem assim. Então quer dizer que é um tratamento que pode começar desde a infância? Ele melhora se for desde a infância, por exemplo? Essas medicações, eu não sou médica, eu sou psicóloga, eu não posso ficar assim especificando questões de medicação e defendendo, Mas o que eu estudo com evidência científica sobre isso? Os remédios, eles ajudam sim. Quanto mais cedo você descobre o TDAH, mais cedo essa criança vai aprender estratégias para lidar com suas dificuldades, com seus prejuízos e, em geral, talvez nem precise da medicação no futuro. Talvez não precise passar uma vida tomando medicação, porque vai desenvolver várias estratégias, melhorar a qualidade de vida e lidar muito melhor com esses sintomas. Tem alguma? Isso que a gente queria saber. Tem alguma que é contraindicada, né, Bia? Alguma medicação contraindicado? Contraindicado. Para quem tem esses transtornos? Aí é caso a caso. Caso a caso, né? Porque, por exemplo, quem tem problemas cardíacos, por exemplo, tomar estimulantes muitas vezes pode não ser indicado. Então, uma boa avaliação médica, geralmente avaliação ou neurológica, de um neurologista ou psiquiátrica, de alguém competente na área do TDAH, para avaliar essa parte clínica e se é indicado o remédio. Tem casos, sim, que é contraindicada a medicação. Então a gente fica só com as terapias comportamentais e cognitivas. E como é que é conviver com uma pessoa que tem o TDAH? Importante essa, né, doutora? Porque aí já entra mais na sua área da psicologia mesmo, né? Porque às vezes quem tem em casa, às vezes não sabe se a pessoa tem Mas TDAH. eu acho que até mesmo por informações, eu acho que agora que esse assunto vem um pouco mais à tona, até por conta de conhecimentos, porque eu acho que antigamente muitas pessoas tinham e têm, e às vezes acabam não sabendo por falta de informação e tudo mais, né? Sim. O conhecimento sobre o TDAH está sendo muito difundido, especialmente em redes sociais. Porém, tem muitas informações distorcidas, que induzem as pessoas a entenderem de uma forma mais restrita e não muito ampla do que realmente é o transtorno. O transtorno,
ele conviver com uma pessoa com transtorno, aí vai depender se é criança, qual faixa etária está, ou adolescente, por exemplo, ou então adulto. Mas conviver com uma pessoa com TDAH em geral, os relacionamentos interpessoais é uma área muito prejudicada para quem tem TDAH, porque ele é um transtorno que não é uma lesão, não é algo que você encontra ali no cérebro, é uma disfunção. Então, é um transtorno que envolve prejuízos em funções do cérebro, na forma que ele funciona de uma forma diferente. Em geral, são pessoas mais imaturas do que as pessoas da mesma idade. Então, se eu e você temos a mesma faixa etária, a mesma idade, e você não tem TDAH e eu tenho, em geral, eu vou ser mais imatura, especialmente emocionalmente. Então, imagina conviver com alguém assim. Né, que a senhora passou pra gente com antecedência. Então, por exemplo, a gente está mostrando lá na tela. A pessoa costuma ser mais imatura, né? Isso. Pode ser mais desatenta e distraída, costuma ter memória de curto prazo prejudicada. Vamos falar um pouquinho dessa, doutora? Vamos, claro. A memória de curto prazo, ou então memória operacional, memória de trabalho, tem vários termos para ela. Essa memória que a gente usa para fazer as coisas do dia a dia. Por exemplo, eu vou ligar numa pizzaria, aí eu decoro aquele número ali rapidamente. 3, 2, eu fico ali decorando aquele número até que eu disco. Disquei, pedi minha pizza, eu já nem lembro daquele número mais. Esqueceu de tudo. Esqueceu de tudo. Então, é esperado para qualquer pessoa sem TDAH, que não tem o TDAH, essa memória de curto prazo, de curta duração. Mas quem tem TDAH tem essa memória de curto prazo ainda mais prejudicada. Então, ela tem uma duração muito menor e tem tudo a ver com a desatenção. Se eu presto menos atenção, se eu sustento por menos tempo a atenção em algo, eu vou ter prejuízo para memorizar também, porque uma coisa tem tudo a ver com a outra no nosso cérebro. Eu tenho uma dúvida aqui, que até a nossa telespectadora colocou aqui, a Carla, ela é aqui do Santa Mônica, ela disse qual é, porque muitas vezes essas pessoas confundem o TDA com TDAH, né? Uma boa pergunta, eu também tenho essa dúvida. E muitas pessoas nem sabem que tem essa diferença, né? A gente tem apresentações clínicas diferentes para o TDAH. Tem a possibilidade com predominância de déficit de atenção. Então, a pessoa predomina prejuízos de atenção, em geral são aquelas pessoas que todo mundo fala assim, aquela ali vive no mundo da lua, quietinha, verdade. Parece que não presta atenção em nada, fica ali voando, né? Vai longe, aquela criancinha boazinha que nenhum professor se incomoda, tá ali sofrendo, não tá aprendendo, não tá conseguindo prestar atenção. Tem também a apresentação clínica predominantemente hiperativa e impulsiva. Então, às vezes, a pessoa não tem o déficit de atenção, não tem problemas para sustentar a atenção, prestar atenção, focar. Mas ela não para quieta. Aí ela interrompe os outros o tempo todo, é aquela pessoa entrona, é aquela pessoa que não consegue ter muito autocontrole, controle inibitório, que a gente fala na neuropsicologia, que é justamente esse freio do comportamento. Tipo, eu percebo que não está legal e eu seguro. Eu paro. Não faz. É justamente aí o grande déficit, o grande problema do TDAH. E isso é uma coisa que pode trazer muitos problemas, às vezes, para quem está no trabalho. Né, doutora? Porque interrompe o colega, aí você não sabe se é isso, é aquilo, né? Mas às vezes é só algo da pessoa mesmo. Então, pra gente ir finalizando, um recado que eu acredito que seja procurar uma ajuda profissional, né, doutora? Para quem tem ou quem pensa ter. Eu acho que o autoconhecimento, ele vem primeiro. E para ter autoconhecimento, conteúdos de qualidade, são ajudas especializadas de quem sabe o que está fazendo. E também queria fechar falando que tem mais uma apresentação clínica, que não é só esses dois que eu falei. É a apresentação clínica combinada. Então, é uma pessoa que tem o déficit de atenção junto com hiperatividade e impulsividade ao mesmo tempo. E ainda, na fase adulta, né, que é o nosso grande tema de hoje, TDAH em adultos, tem pessoas com altas habilidades, altas capacidades, a famosa superdotação, junto com o TDAH. E está intimamente ligado. Interligado. Isso, está interligado. Tem pessoas que têm essa condição que chama dupla excepcionalidade e aí fica ainda mais complexo o assunto. Porque imagina você ter facilidade de aprendizagem e, ao mesmo tempo, ter um TDAH, uma dificuldade para prestar atenção. E isso tudo a pessoa pode acompanhar nas suas redes sociais, né, doutor? Vamos reforçar, então? Com certeza. Pode falar o seu Instagram, que a gente vai... Tem muito material que a gente vai deixar nas nossas redes, mas para vocês acompanharem a doutora que veio aqui e falou tão lindamente. Te agradeço. Para quem quiser seguir meu Instagram, é um prazer, né? Que eu produzo conteúdos na área também, faço atendimentos clínicos. É o @paulalemes.cognitiva.
e o meu canal do YouTube, que são, né, conteúdos de neurociência, psicologia e dupla excepcionalidade. Então procurem lá, que é esse o nome, né? Neurociência, Psicologia e Dupla Excepcionalidade. Tem vários conteúdos gratuitos sobre isso, eu estou à disposição e muito obrigada. Mais uma vez, muito obrigada. Eu e a Bia, a gente vai ficando por aqui, né, Bia? É isso mesmo, a gente agradece e continua acompanhando a gente pelas redes sociais, esse e outros assuntos que a gente falou aqui hoje e também a nossa programação. Brenda, quero agradecer aqui essa parceria maravilhosa, né? Muito obrigada, viu, Bia? Parceria maravilhosa. Eu que agradeço, aprendi muito. Eu que aprendi com você, né, Bia, com sua novinha. Então, tchau, tchau pra você. A gente se vê. Amanhã tem mais Bastidores com Bia Romagnoli. O verão chegou.